Olá, estudantes, tudo bem? Eu sou a professora Júlia Carla e hoje nós chegamos à nossa 18ª aula de língua portuguesa. Nela nós iremos estudar o texto publicitário, comparação e metáfora. Vamos fazer a leitura? Temos aqui um texto publicitário. Fique atento e juntos vamos lutar contra o coronavírus. Coronavírus, juntos somos mais fortes. Observem o texto e vejam que tem o texto verbal e tem a imagem do Minotauro, um lutador conhecido de MMA, e eles se integram aí para a gente poder compreender a mensagem que o texto quer passar. Vamos à interpretação. A partir da leitura do texto, qual é o objetivo do texto publicitário de campanha comunitária? Esse texto é um texto publicitário, mas ele é um texto de campanha, porque ele quer fazer com que a população se previna contra o coronavírus, tome as devidas precauções, né? Então, essa luta que ele fala é essa luta da prevenção. É a única forma que nós podemos nos prevenir por enquanto. Qual é o público-alvo desse texto? Esse texto, sexto ano, ele é direcionado a todas as pessoas, a toda a população brasileira, independente da idade, certo? Então, toda a população brasileira que lê, que conseguir compreender, vai ser conscientizado por meio desse texto. Minotauro é um lutador de MMA. Quais são as palavras utilizadas no texto que pertencem a esse campo semântico? Então, quais são as palavras que têm a ver com luta, que pertencem a esse campo de significação? Temos lutar, combate. Voltem lá no texto, todas as palavras fortes que pertencem a esse campo de significação, vocês podem colocar. Quem é o interlocutor do texto de campanha comunitária? Esse texto ele vai ser direcionado para quem? Para todos os cidadãos, como eu falei para vocês, não tem um interlocutor específico. Toda a população precisa se prevenir. E qual é o responsável pela produção desse texto? Como você conseguiu identificar? O Ministério da Saúde que fez que está por trás dessa campanha. Então, o responsável pela produção é o Ministério da Saúde, que toma a frente, né, nessas ações de prevenção, todas essas questões de saúde. Então, eles também trabalham com a produção desse tipo de texto, contratam profissionais publicitários para produzirem esse tipo de texto, que é o incentivo à medicina preventiva. As pessoas precisam se prevenir, precisam ter essas informações para se prevenirem. Você consegue identificar isso pelo site que está lá no anúncio. Vamos para o próximo. Por que alguns verbos foram flexionados no modo imperativo? O texto de anúncio publicitário, texto publicitário, ele vai ter o predomínio dos verbos no modo imperativo, porque o modo imperativo ele expressa ordem, pedido, súplica. Então, esse texto ele quer direcionar o seu leitor a algo, por isso ele utiliza os verbos no modo imperativo. Por que alguns verbos foram flexionados no modo imperativo? Então, já falei, devido à intenção do texto de persuadir, faça, diz que. Explique o efeito de sentido que os verbos no imperativo provocam no texto publicitário. Então, quando é utilizado o verbo no modo imperativo, fica mais fácil convencer o leitor a determinadas ações. Eles direcionam, eles ordenam. Verbos. Observem. Verbos são as palavras que exprimem ação, estado ou fenômeno da natureza. Eu tenho aqui Disque Saúde 136. Então, disque é o verbo, do verbo discar. Ele está passando a ideia de uma ação, para que você faça essa ação de ligar para esse número, né, o Disque Saúde. Então, o verbo disque está no modo imperativo. E locução verbal? Locução verbal são dois verbos com valor de 1. Eles estão ali, um ajudando o outro. É o verbo auxiliar, mais o verbo principal. Então, observem, fique atento e juntos vamos lutar contra o coronavírus.
Vamos lutar. Temos aqui uma locução verbal, tá? Vamos é o verbo auxiliar, lutar é o verbo principal que está no infinitivo. Eles estão ali se completando. As características do anúncio publicitário estão dentro da linguagem da propaganda. Então, vocês têm contato com propaganda, né? Então, a gente gosta de assistir propaganda, a gente acha interessante, inclusive. Então, o anúncio publicitário, ele está dentro da linguagem da propaganda. Elas podem ser variáveis a depender dos meios de comunicação e mensagens pretendidas, porém sempre possui o objetivo de vender serviços ou produtos de uma empresa para o consumidor. Então, eu tenho um anúncio publicitário, observem aqui no quadro. Eu tenho um anúncio publicitário, divulga produtos e serviços. Eu tenho anúncios institucionais. Esses anúncios, eles irão vender uma ideia, divulgar uma ideia e buscam a adesão a essa ideia, buscam a participação do público em alguma campanha de conscientização social, certo? Então, tem esses tipos de texto publicitário. Continuando aqui nos nossos slides. Vamos fazer a leitura de um texto publicitário. O anúncio faz parte de uma campanha publicitária do Greenpeace. Qual é o objetivo desse texto? Observem, esse é o único papel da natureza? Greenpeace. Nessa leitura, você tem que ler o texto verbal, todos os detalhes, mas você tem que fazer uma leitura do texto não verbal, da imagem, porque no anúncio publicitário, um completa o outro, eles se integram. Então, gente, quando vocês forem ler, fiquem atentos à imagem, passe um tempinho observando a imagem, os detalhes. Aqui a gente tem um papel com uma árvore desenhada e foi queimado esse papel. Tudo aqui tem uma intenção, é tudo intencional. E é tudo muito pensado, porque o publicitário é um profissional que lida muito com a criatividade. Antes da gente passar para outra parte da aula, que é as figuras de linguagem, vou retomar aqui o anúncio publicitário. Vamos lá. Então, vocês viram que eu tenho um anúncio publicitário e tenho anúncios institucionais. O anúncio publicitário divulga um produto, um serviço. O anúncio institucional busca a participação do público em alguma campanha de conscientização social. Então, eles querem vender uma ideia, né? Divulgar uma ideia. Estrutura do anúncio publicitário. Como que esse texto é estruturado? Como ele se organiza? Vocês devem ter em mente que o anúncio publicitário precisa de um título. Ele precisa do texto verbal, da imagem, ele terá a marca e terá um slogan. Sabem o que é slogan? O slogan é uma frase curta e simples, uma frase de efeito, e ele divulga a marca, apresenta características de uma marca, só que de forma inusitada, de forma criativa. Tenho, por exemplo, o slogan, é gostoso e faz bem, de determinada marca. Ele está falando, se vocês souberem de qual marca é esse slogan, ele está falando características dessa marca, só que de uma maneira inusitada. E fica na nossa cabeça o slogan, é gostoso e faz bem. Então, o slogan é algo que exige criatividade, é muito interessante a gente observar isso nas propagandas. E quais são as características do anúncio publicitário? Linguagem coloquial, então é uma linguagem acessível, uma linguagem simples, uma linguagem interessante da gente ler e interpretar. Apresenta a integração entre imagem e texto, como eu falei para vocês, e apresenta uma argumentação implícita. Muitas vezes a argumentação é implícita. Tem aqueles também que têm argumentação explícita. Argumentação por quê? Porque ele quer convencer, ele argumenta ali, ele tenta convencer você a comprar algo, a adquirir algo, a participar de determinada campanha, a divulgar determinada ideia, a aderir a determinada ideia. Então, ele tem uma argumentação implícita porque ele quer convencer o leitor. Agora, vamos falar sobre as figuras de linguagem. Figuras de linguagem. Hoje temos várias. Hoje nós iremos falar sobre duas, a comparação e a metáfora. Observem. A comparação e a metáfora são muito parecidas,
Ambas empregam as palavras fora do sentido normal por analogia. A diferença entre elas está no uso de termos comparativos. A comparação usa alguns termos de conexão para comparar características entre dois ou mais elementos. Por exemplo, este papel é como a natureza. Observe em sexto ano que este papel é como a natureza. Eu tenho aqui uma comparação entre papel e natureza. Por que eu tenho claro que é uma comparação? Por conta do conectivo como. O como deixa isso claro. Então, a comparação ela é explícita. A comparação ela deixa essa ideia, essa aproximação entre coisas que não parece que não tem nada a ver, mas eles aproximam o papel à natureza usando o conectivo. Próximo slide, produção. A metáfora. A metáfora é um tipo de comparação implícita, sem termo comparativo, estabelecendo uma relação de semelhança, usando termos com significados diferentes do habitual. Por exemplo, este é o único papel da natureza. Vocês observem que aproximou papel à natureza e não tem conectivo como, tal qual. Então, a comparação ela é implícita, ela está subentendida. Então, passa a ser uma metáfora. Como vocês viram, é um tipo de comparação implícita a metáfora. Outra questão. Coloca a questão. Olha aqui, gente. No anúncio que acabamos de ler, é possível a identificação de uma comparação ou de uma metáfora? Justifique sua resposta. Então, você vai lá no texto e vai observar. Você irá ver que naquele texto que a gente viu, o papel queimado, a árvore, o texto verbal, será que este é o único papel da natureza? Nós temos ali uma metáfora, não tem comparação. Ali a gente vai identificar uma metáfora, relacionando a natureza a papel. A gente sabe que tem uma árvore desenhada, a gente sabe que algumas árvores são cortadas para produzirem papel, para produzir o papel. E também a gente vê que a natureza, papel no sentido figurado, porque a natureza ela tem um papel de harmonizar, de deixar o nosso ar puro. Então a gente viu que a natureza não é só para fazer papel, que a natureza ela é para nosso bem-estar, para o nosso viver, para o ser humano conseguir viver em harmonia, ok? Vamos para a próxima questão. Assinale a alternativa que poderia ser o texto verbal desse anúncio. Se não fosse aquele que está no texto, quais dessas alternativas poderiam ser o texto verbal do anúncio? A natureza está sendo queimada como um papel. Não use a natureza para produzir papel. Esse deve ser o papel da natureza. Árvores devem ser mais que papel. Pensem aí, pensem comigo. Qual dessas eu poderia tirar o texto que está lá no anúncio e colocar no lugar dele? Essa aqui, a natureza está sendo queimada como um papel, poderia ser. A mensagem ficaria clara, porque aqui eu tenho uma comparação. Então, pessoal, hoje nós estudamos o texto publicitário, comparação e metáfora. Espero que vocês tenham compreendido. Façam as atividades do bloco. Não deixe de realizar as atividades. Leiam os textos com atenção e aguardo vocês na nossa próxima aula. Até logo!